Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é mais um projeto podcast que está chegando até você. Hoje nós vamos falar, a pedidos de alguns queridos que nos acompanham no nosso canal, sobre os programas e desenhos da TV Cultura, que você assistia quando era criança ou um pouco mais velho, ali pré-adolescente. Então, eu estou aqui com os meus amigos, o Lucas e o Mesaque. Vamos começar falando sobre um deles que é um dos mais clássicos e conhecidos por você, o Cocoricó. Diga lá, Mesaque, o que você consegue lembrar do Cocoricó, que é um programa que ficou anos no ar na TV Cultura? Fala pra gente. E aí, pessoal? Espero que estejam bem. Então, cara, Cocoricó é um clássico atemporal. Talvez de todos esses desenhos e programas da TV Cultura, talvez seja o mais lembrado. Programazinho com fantoche e tal. A princípio, a gente pode parecer, para um adolescente hoje ou para uma criança, achar bobo. Mas para a gente, o roteiro era muito bem escrito. A gente via o primor que tinha, as músicas, o musicalzinho entrava na hora certa, o Júlio, as galinhazinhas ali, o Alípio, que era o cavalo. Aquela abertura é muito clássica. Ele tocando gaita e tal. Então é muito massa. Acho que de todos esses aí, talvez esse seja um consenso entre todos que ficou na memória. Cocoricó era muito, muito bom. Show de bola. Então fala aí, Lucas, você tem alguma lembrança boa do Cocoricó? Tem algum episódio que você tenha gostado? Ou de repente algum ensinamento? Ou de repente algum momento da sua infância que você lembra, eu assisti o Cocoricó tal hora, em tal momento da minha vida. E quais as lembranças gostosas que você tem do Cocoricó? Esse desenho era muito bom. Eu lembro que quando eu era bem novinho, eu comecei a assistir esse desenho. Eu achava estranho porque eram uns bichinhos, uns bonequinhos feitos ali de aqueles bonequinhos meio estranhos que falavam. Eu achava assim, mas eu gostava muito. Eu gostava de assistir todos os dias. E aquela entrada ela é icônica, assim. Quem assistir e não lembra daquela entrada do Júlio na gaita, bicharada no coral, cara, é muito bom. Então eu tenho muitas lembranças boas do Cocoricó. Acredito que quem é dessa época da cultura, ali do início dos anos 2000, lembra muito desse desenho. Vai estar no top 5, top 10 da galera que assistia. Então, agora vamos passar para um outro programa que foi sucesso absoluto da TV Cultura. Ele ficou no ar por um tempo, depois que saiu do ar, ele ficou sendo reprisado e foi reprisado de novo, que é o querido Castelo Rá-Tim-Bum, que você com certeza deve ter assistido ou ouvido falar, né? Um elenco muito querido, até hoje o elenco mais envelhecido é entrevistado, são queridos nas suas redes sociais, que são pessoas muito amadas, inclusive. Então fala para nós aí, Mesaque, quais são as lembranças agradáveis que você tem do Castelo Rá-Tim-Bum? Cara, eu posso mudar a minha resposta? Castelo Rá-Tim-Bum, para mim, ainda é um clássico maior do que Cocoricó. Cara, falou agora e veio muito forte a lembrança e tal, a nostalgia. E o que a gente vai ver nesses programas, quase todos, é que eles eram, além de ser programas divertidos, eles eram programas educativos, sem precisar parar a história para dizer, deixa eu te ensinar isso, entendeu? Era muito bem escrito o roteiro, a gente via que tinha um carinho especial, um primor dos produtores. O escritor é o Karl Hamburger, que depois fez Que Monstro de Morder. O cara é um gênio da TV quando se trata disso. E ele era o roteirista e tal, o principal. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum era muito bom, cara. Muito bom. Dentro do próprio castelo tinha os quadrozinhos. A gente pode até falar depois qual era o preferido. E todos eles educativos. Eu aprendi muita coisa com o Castelo Rá-Tim-Bum. E apesar de ser um castelo, ter aquele clima mais gótico, se tratar de bruxos, lá o tio Vitor, a própria Morgana também, inspirada nas lendas do Rei Arthur, da Morgana Le Fay, a gente não se assustava, quer dizer, pelo menos eu não.
a criança não era afastada por aquele clima, pelo contrário, era um negócio legal. Então a gente vê aí que eles casavam muito bem, roteiro legal, diversão e conteúdos educativos. Nino, a Biba, o Luciano Amaral até hoje tá na mídia, que era o Pedro, o cara é reconhecido até hoje, eles são reconhecidos até hoje como os meninos do Castelo Rá-Tim-Bum. Então é um negócio que deixa o coração quentinho quando a gente lembra. É um negócio que bate aquela nostalgia boa. Cara, é muito massa. Muito bom o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro do Luciano Amaral, do tempo No Mundo da Lua, que passava às 8 da manhã na Globo, lá nos anos, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, e ele era criança, né? Aí depois ele foi pro Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje o cara é apresentador da ESPN, né? Muito legal isso também, né? Ele é muito querido até hoje, a galera não esquece dele. E ele curte nerdice, tá? Ele fala de nerdices, gosta de falar de filmes, gosta de falar de cultura pop também, mas tá aí falando sobre o universo esportivo e sobre games. Ele também é muito entendido de games. Ele teve ajudando a cobrir a E3 lá nos idos de 2016, 2017 também. Então fala pra gente aí, Lucas, o que te marcava, o que marcou sua vida no Castelo Rá-Tim-Bum? Cara, Castelo Rá-Tim-Bum, ele é muito atemporal. Quem assistiu, assim, lembra com carinho como um dos desenhos do seu top, assim. Eu até hoje, eu lembro que eu assisti, na época eu tinha uns 5 anos a primeira vez. Cara, é um negócio que ele tem um efeito totalmente contrário, vamos dizer assim, porque é um castelo, como o Mesaque mesmo falou, com um efeito muito gótico e tal, os personagens todos excêntricos, assim, mas não te passa esse medo, não te passa esse terror. Então você gosta dos personagens, você tem carinho pelos personagens. Então, cara, é uma produção que, por ser brasileira, ela marca uma época, marca na história, porque você não vê uma produção igual nesses últimos anos. Brasileira, não. É uma produção com castelo, com tudo, com todos os quadros que tinham dentro do próprio programa. Então, cara, marcou história. Castelo Rá-Tim-Bum, quando a gente lembrar daqui 10, 20, 30 anos, vai lembrar dessa forma. Porque o Castelo Rá-Tim-Bum marcou a história da TV brasileira. Cara, e eu chuto que não vai ter, viu? Eu chuto que não vai ter outra produção brasileira tão primorosa quanto Castelo Rá-Tim-Bum, de verdade. Eu acho que não vai chegar a esse ponto de novo, não. Naquele jeito é muito difícil, cara. Sim, é estilo Vila Sésamo aquilo ali. É muito grande o trabalho que eles fizeram. Acredito que o gasto também que eles tiveram de investimento hoje é quase impossível acontecer algo dessa forma. Inclusive foi importado para outros países. Castelo Rá-Tim-Bum foi para muitos países. Foi dublado na língua original e tal. Então foi levado como um produto muito bom. Muito massa. Tu gostava, Wagner? Tu não chegou a assistir tanto o Castelo Rá-Tim-Bum? Não, eu assisti o Castelo Rá-Tim-Bum, só que eu não era tão aficionado, porque eu já estava saindo da idade, né? Eu já estava um pouco mais crescido, mas eu também curtia muito a produção, cara. Eu achava aquilo feito com muito carinho, sabe? Então, eu acho que a coisa é feita para criança. E quando o programa é feito para criança mesmo, a coisa pode funcionar, sabe? É uma coisa muito caprichada, né? Então eu também sou contra ter um programa para criança, cheio de piada de duplo sentido, que adulto entende. Eu acho meio assim, meio de mau gosto, assim. Então não é um programa assim, é um programa educativo. Então isso também ganha as crianças, ganha as famílias. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Agora eu quero passar outra pergunta aqui para o Lucas. Lucas, fala pra gente, vamos falar aqui do Doug, né? O Doug também é um desenho que a galera lembra com carinho, né? Um personagem muito querido. Diz pra nós, o que você achava do Doug? Cara, o Doug eu assisti bem pouco na época do Ratinho, né? Eu acredito que o Mesaque tenha assistido um pouco mais, mas eu tive pouca experiência assistindo o Doug. Cara, assim, o Doug, ele é roteiro, se você olhar, ele é roteiro para adolescente e para adulto.
os temas, as temáticas, não que seja pesado, mas fala de adolescência, fala de insegurança, o próprio alter ego lá dele, que ele vira o Capitão Codorna, que é para tentar tirar as inseguranças dele, falar lá com a Patty Maionese, tem a questão do bullying, do Skinny com ele. Então, cara, Doug é muito massa, muito bem escrito, muito bem escrito. É um roteiro primoroso, tanto é que ele ficou muito tempo no ar. Eu gostava pra caramba de Doug. Doug era muito legal. A questão dos personagens terem cores diferentes. O cara falou que era pra retratar a questão das raças. Tem um amarelo, um azul, um verde, então é bagunçado. Como eu era daltônico, eu nem ligava muito pra essa questão de eles serem de cores diferentes, não. Depois a pessoa falava, ué, por que esse bicho é amarelo? Por que esse bicho é verde? Mas no caso eu não entendia. Mas achava Doug legal pra caramba. Na verdade, qualquer coisa que ganha o coração da gente, ele entra na nossa vida, a gente se identifica, a gente absorve, a gente olha para aquilo, consegue se ver naquilo. E você poder ver o dia a dia, você vê o bullying, você vê ali, né, o garoto que gosta da menina e tal, tenta impressionar e tal, são temas pessoais, são temas da criançada, do adolescente, sabe? É por isso que consegue sucesso, né? Então fala aí, Mesaque, você mais alguma coisa aí do Doug que você gostaria de falar, algum episódio, alguma coisa que marcou você? Diz aí pra nós. Cara, eu acho legal o episódio que ele vai fazer uma serenata lá pra Patty Maionese. Eu acho massa. Pega o violãozinho lá e tal, e faz um versinho, acho que de umas 4 linhas. Talvez seja um dos episódios mais famosos que tem. Eu achava legal a irmã dele também, que era gótica, ela só vivia de óculos escuros e tal, bem diferente dele, mesmo morando na mesma casa. Eu achava da hora. Um dos programas também que tinha muito na cultura, um programa que não teve muita projeção em outras emissoras, que foi As Aventuras do Tintim. E o Tintim, ele é baseado, né, num cartunista belga que escreveu histórias lá nos anos 40, nos anos 50, então ele pegou ali o pós-guerra também, e aí ele conta histórias, né, de um menino que é um aventureiro, né, que faz grandes expedições, e depois de um tempo também você via que ele teve polêmicas também envolvendo o nome dele, quando ele fez o Tintim na África, né, quando ele foi para o antigo Congo belga, né, o Congo belga que era o Congo ali dominado pela Bélgica na época, e aquilo ali foi bem polêmico, porque nesse episódio o Tintim acaba se tornando meio que um deus, aí, né, os nativos criam um totem do Tintim, e esse episódio foi muito criticado na época e tal, mas era um desenho interessante. Inclusive o Steven Spielberg fez um filme sobre o Tintim, né? Eu queria falar com vocês sobre outro programa que vocês gostavam muito, que era o Pingu. Fala para nós aí do Pingu, Mesaque. O que você achava? O que você curtia? Diz para nós aí. Cara, Pingu é muito da hora. Um desenho que consegue te passar uma mensagem sem falar nenhuma palavra, só aquele pinguinzinho aí fazendo zoada, cara, tem que ser muito bom o roteiro. Tem que ser muito legal a produção. E Pingu é meme. Pingu virou meme. O Lucas é o maior fã de Pingu que eu conheço aí daqui. Isso aqui, mas Pingu é muito legal, cara. Pra ele te comunicar uma mensagem sem falar nada, depois do segundo, terceiro episódio, tu tá habituado, tu que dubla o Pingu. Tu fala o que é que ele tá pensando e tal. Mas é uma fábrica de meme. Pingu é muito legal, cara. É atemporal também, Pingu. É muito engraçado. E aí, Lucas, conta pra nós aí o que você curtia no Pingu. Cara, Pingu era muito bom. Você chama de Pingu, eu fico assim meio estranho, porque eu chamava de Pingu mesmo. Pingu. É Pingu. Cara, muito bom, assim. Um personagem que não fala nada, que não solta nenhum tipo de palavra que a gente conhece, mas que você entende tudo. Tudo que o personagem tá esbravejando, tá falando ali, o sentimento do personagem, cara, é muito bom. Minha infância foi assistindo Pingu, tanto na cultura, como eles, acredito que eles faziam parceria com a TV Brasil, se eu não me engano. Aí passava também às vezes no mesmo horário, às vezes em outro horário na TV Brasil. Eu acompanhava nas duas, e cara, muito bom. Assim, é um desenho que ele é diferente dos outros que a gente falou aqui.
ele não tenta ser educativo. O criador ele quis passar a mensagem de uma criança que vivia naquela época, sabe? De uma criança normal. Então, tipo, o Pingo, ele fazia as travessuras dele e às vezes ele não aprendia nada com o que ele fazia, entendeu? Não é tipo, ele fez algo errado, agora ele tem uma lição e no final ele aprendeu a lição. Não, ele erra e às vezes ele não tem uma lição no final. Porque é uma criança normal. Normais birram, mentem, fazem coisas erradas também. Acredito que hoje, um desenho como esse, sendo lançado hoje, seria muito difícil a aceitação dos pais. Porque, olha esse personagem, ele tá fazendo birra para comer, não é assim, não tem que fazer birra para comer. Mas só que o escritor, o criador, não queria retratar, não queria fazer um desenho educativo, na verdade. Ele queria retratar uma criança normal. E ele conseguiu, assim, nós, seres humanos, vamos dizer assim, nós olhamos para algo e nós nos assemelhamos a ele. Quando nós vemos a nossa semelhança, vamos dizer assim, quando nós vemos que tem coisas parecidas com a gente. Por exemplo, quando nós assistimos séries de heróis que são mais níveis de anti-herói, que eles não são tão bonzinhos, a gente assiste, a gente se prende com aquilo ali. Porque, se nós fôssemos heróis, talvez nós não seríamos tão bonzinhos quanto esses heróis, quanto o Superman, quanto o Capitão América. Esses caras são muito bons. Que o criador, ele fez para ser a fórmula do desenho seria algo meio que socialista. Tipo assim, o personagem, você vai perceber em vários episódios que ele não compra, ele não tem um lugar para comprar. Ele quebrou uma coisa, ele chega lá e ele troca no seu desenho. E nas últimas edições mudou totalmente. Então, até numa versão japonesa, ele virou totalmente diferente. Um personagem que trabalha, que trabalha nas empresas e tal. Então, eu sei que o criador deve estar se revirando no túmulo. É isso aí, eu vou aproveitar com o Lucas ainda, vou perguntar ao Lucas, você assistia ao Cyber Chase ou As Aventuras no Ciberespaço ou no Cyberespaço, que era um desenho da PBS americana, né, que veio para o Brasil? Você curtia esse desenho? Fala para nós. Cara, eu também curtia muito, era um desenho que na época que eu assisti, acho que cada um aqui assistiu num horário, sei lá, mais ou menos. Eu assisti meio que no finalzinho, no começo da noite ali. Não era no horário normal da grade de desenhos normais. Então, cara, era muito bom. Gostei muito de assistir. E quando a gente vai relembrando, assim, acredito que você em casa também, quando vai relembrando os desenhos, você, é verdade, esse desenho aqui eu assisti. Às vezes a gente não lembra tudo, sabe? Cyber Chase, eu não lembro tantas coisas assim, mas era muito bom. Isso. E aí, Mesaque, fala aí, você tem alguma coisa que você consegue tirar ali do Cyber Chase, As Aventuras no Espaço? Fala para nós. Cara, talvez de todos esses desenhos que a gente vai falar hoje, Cyber Chase seja o que esteja mais fresco na minha memória, de verdade. Não sei se porque depois eu virei professor de matemática e era muito ousada a proposta. Eles ligavam tecnologia com matemática. Conceitos chatos da escola ou conceitos difíceis para os alunos, tipo calcular perímetro, toda essa questão de geometria, eles jogavam no desenho e ficava legal. Então, uma proposta muito ousada que deu certo. E eles misturavam tecnologia também. Muitos termos de tecnologia que a gente conhece hoje, eu ouvi a primeira vez no Cyber Chase, cara. O vilão era o hacker. O nome do vilão era hacker. Tinha um queixozão grandão e os ajudantes dele eram o Bug e o Deleto. Então, vários termos que a gente usa na tecnologia hoje, os caras trouxeram lá nos anos 2000. Eles trabalhavam para a placa-mãe. Então, ela trazia eles dentro do cyberespaço e tal. Então, tinha aquele visual meio cyberpunk. Tudo um desenho à frente da sua época, cara. Eu achava muito legal. Então, tem um fresco, assim, todos os nomes e tal.
dos personagens. Me marcou muito essa questão da matemática. Eu comecei a me interessar, e hoje sou professor de matemática, assistindo lá o Cyber Chase. Então eles mesclavam muito bem essa questão de matemática com tecnologia para a época e traziam conceitos bem da hora mesmo, tipo botar no quadro a fórmula lá, e a gente não achava chato, não achava desligado do desenho. Então é muito perfeito para mim. Cyber Chase tem um espaço no meu coração bem legal. Então vamos continuar falando de desenhos bem educativos. Então vou falar de um desenho aqui que era muito, muito educativo, que é o De Onde Vem, né? O desenho que era totalmente focado em educação, e aí você tinha de onde vem a chuva, de onde vem a TV, de onde vem as ondas. Então fala para nós aí, Lucas, o que você achava do De Onde Vem? Você curtia, você não curtia, você achava legal? Fala pra gente. Cara, que desenho massa, viu? Sim, bom demais, bicho. Eu lembro que quando eu assistia era nos intervalos, de um desenho para o outro. Como ele era bem curtinho, ele passava nos intervalos. E, cara, eu ficava esperando, será que vai passar agora? Será que é agora? E, bicho, assim, eu aprendi muitas coisas, assim, porque eu sempre fui muito curioso de saber como funcionavam as coisas. E esse desenho, ele vem com essa proposta. Cara, eu vou ensinar, vou mostrar para as crianças de onde vem e como são formadas, como são feitas essas coisas de forma simples. E assim, muita gente foi marcada por isso, porque aprendeu algumas coisas aprendeu algumas coisas no desenho, de forma simples, assim, de forma prática. Então, cara, eu gosto muito do desenho. É um desenho que futuramente quero um dia mostrar para o meu filho, assim, porque é um desenho bem educativo, é um desenho que não é chato, pelo menos eu não achava chato. Dava para você assistir, até porque era curto, cara, matava a curiosidade. Então, cara, é muito bom esse desenho. E você, Mesaque, fala pra gente o que você achava aí do De Onde Vem? Você curtia essa pegada educativa do desenho? Cara, era muito legal. Era muito legal. Eles pegavam um conceito meio que diferente, porque tipo assim, de onde vem o ferro, de onde vem o violão, e mostrava a fabricação. Mas eu lembro do episódio de onde vem o ovo, cara. Eles mostraram a questão da fisiologia da galinha lá, como é que fazia. Cara, eu fiquei, como o Lucas falou, acho que todos nós aqui do programa, sendo meio nerds, a gente foi curioso demais para saber como as coisas funcionavam. Então aquilo me pegava muito pela curiosidade. A Kika, aí chegava lá, o bichinho animado, e ela perguntava para a mãe dela dava uma resposta super simples e chegava, vamos dizer, de onde vem o pão? Aí vinha um pãozinho e falava com ela, e ela no final ela sempre dizia, se eu contar, você não vai acreditar. E encerrava o episódio ali curtinho entre os intervalos, mas cara, é muito marcante, acho que todo mundo vai se identificar com o de onde vem, é muito massa. Outro desenho também que tinha um traçado assim um pouco mais moderno, né? Eram os 7 Monstrinhos. Você curtia, Mesaque? Fala pra gente aí, o que você achava desse desenho? Ele marcou você? Em que horário do dia você assistia? Fala pra nós aí. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gostava muito dos 7 Monstrinhos não, justamente por causa disso que tu falou, da estética, do traço. Meio que me assustava, eu achava muito bizarro para eu poder prestar atenção. Eu tinha medo, não vou mentir para ti não. Passava mais ou menos 5 da tarde, eu acho, na época que eu assistia na Cultura, assistia criança. E depois eu vendo uns vídeos de curiosidade, tem toda uma relação lá com a Segunda Guerra, o autor quis traçar paralelos com nazismo e tudo. Tem um monte de teoria na internet de creepypasta que nem é verdade, mas ele tinha toda uma mensagem adulta por trás. Mas eu não vou mentir pra tu não, nem assistia muito. Não tenho muito pra falar porque eu tinha medo. Realmente eu achava muito bizarro pra eu poder assistir. E você, Lucas, você curtia os 7 Monstrinhos? Você achava meio estranho? Tinha um lá que tinha um narigão, né? Tinha um lá que tinha um chifre. Era um desenho meio esquisitinho, mas o que você achava? Fala pro pessoal. Cara, eu achava muito assim estranho. Era o traço, os personagens, mas uma curiosidade legal é que eles são dos mesmos criadores, do criador, na verdade, de onde vem os monstros, se eu não me engano. Vocês lembrarem aí o nome certinho, que é do livro
fez muito sucesso na década de 60 e depois fizeram um filme há um tempo atrás, acho que anos 2000 já, esse filme sobre o livro. E é do mesmo criador, Sete Monstrinhos. Cara, ele tinha essa forma de te passar uma mensagem por meio daqueles monstros que viviam normalmente, vamos dizer assim, numa sociedade, e tinha essa vibe, essa mensagem de você ser diferente e viver no meio de pessoas, vamos dizer, normais. Então eu gostava muito. Eu lembro que o bichinho de estimação dos personagens era uma vaca, que eles eram tão grandes que a vaca parecia um cachorrinho de estimação para ele. Então, cara, era muito bom, assim. Na minha infância, fez parte do hall, assim, da TV Cultura. Eu gostava muito de assistir Os Sete Monstrinhos. Cada um tinha sua personalidade. Tinha um mais inteligente, tinha um que era mais meio abobado, assim. Cara, e era muito bom. Então, beleza. Para finalizar o programa, eu quero agora chamar vocês, né, o Mesaque e o Lucas, eu quero que vocês comentem sobre os Camundongos Aventureiros. O que vocês achavam? Vocês curtiam? Vocês não curtiam? Mesaque, fala para nós, conta pra gente. O que você achava desse desenho? Cara, que desenho perfeito. Os caras te transportavam para todos os países, te mostrando a cultura. Camundongo do campo e da cidade. Era Emily e o Alexander. Ele era mais polidozinho, mais Mauricinho, almofadinha. Ela era mais aventureira. Cara, eles te levavam por todos os países, mostrando a invenção do cinema, lá com os irmãos lá que inventaram o cinema, França, eventos históricos, eles estavam sempre lá, atrás do rato sem rabo não vale nada. E era muito massa, cara. Eu gostava muito de Os Camundongos Aventureiros. E aí, Lucas, conta para nós o que te lembra, quais são as boas lembranças que você tem dos Camundongos Aventureiros? Cara, como o Mesaque falou, ele te transportava para várias culturas, assim, e eu gostava muito. Eu lembro que eu ficava imaginando, rapaz, será se esses ratinhos aqui, será se eles fazem casa dessa forma? Porque Tom e Jerry também, o Jerry ali fazia casa no buraco e eles também tinham casas assim. Eu ficava, será? Então é isso, cara. Eu gostava muito do desenho por ter toda essa temática de aventura para criança nova, assim, que sonha em ser um aventureiro, em viajar, em conhecer o mundo, em enfrentar dragões e, tipo assim, a gente sonha com todas essas coisas, assim. Então, um desenho que vem nos mostrando aventura de seres tão pequenos nos prende. Muito bom. Então ficamos por aqui. Esse foi mais um projeto podcast que chegou até você. Espero que você tenha curtido. Então, por favor, curta o vídeo, assine o canal, dá essa moral para nós aqui embaixo. Contamos com você para a próxima semana com mais um projeto podcast.